Sinalizar que está gravando. Tudo bem, estamos gravando. Então tá. Uma boa tarde para todo mundo. Nós estamos iniciando hoje o último dia da nossa UFBosco Profissões, esse evento onde os cursos apresentam os seus currículos, as suas particularidades, a sua inserção no mercado de trabalho, e onde quem participa com a gente conhece melhor a Faculdade Dom Bosco através dos seus cursos. Eu sou o professor Renato Ferreira Machado, sou coordenador de extensão e pesquisa da Faculdade Dom Bosco, e hoje estou aqui, então, com os cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária, professora Luciane Salve, coordenadora, e com o curso de Engenharia da Produção, com o professor Henrique Benedetto Neto, coordenador do curso, e com a Glória Maria Ribeiro Lobo, que é nossa aluna da Engenharia Ambiental. Então, nós vamos conversar um pouco hoje, conhecer esses dois cursos da nossa área das engenharias da Faculdade Dom Bosco. Bem-vindo todo mundo que está aí. Depois a gente vai poder conversar um pouco, perguntar, enfim, trocar algumas ideias sobre esses cursos. Então, já quero passar a palavra ao professor Henrique, coordenador da Engenharia de Produção, para falar um pouquinho para nós sobre o curso de Engenharia de Produção, como é que ele é, o que se estuda, o que as pessoas que fazem Engenharia de Produção, elas se formam em quê, afinal? Ok, obrigado, professor Renato. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e recebê-los aqui nessa edição da UFBosco, não é? Eu espero poder trazer aqui para vocês uma visão do que é engenharia de produção e, como o professor Renato falou, logo na sequência, tirar algumas dúvidas que porventura possam existir. A engenharia de produção, ela é uma disciplina não, ela é um curso de engenharia que na Dom Bosco são 10 semestres, não é? Que a gente passa nesses 10 semestres por diferentes vertentes da engenharia, que tem toda uma base de cálculo, uma base de física, né, que tem aquele espírito da engenharia, aquele propósito da engenharia que é potencializar o raciocínio lógico, o raciocínio analítico, né, através dessas disciplinas de cálculo e física, além de entender de cada uma dessas disciplinas, das suas matérias, né, que contém cada uma delas, tem esse propósito de desenvolver essa parte lógica e analítica que é tão demandada de um engenheiro no exercício da sua profissão. A gente, na engenharia de produção, além desse cunho de técnico de engenharia, a gente tem também, fazendo valer a origem do curso, uma parte de gestão muito forte. Eu digo fazendo valer a origem do curso, porque a engenharia de produção ela é derivada, e inicialmente ela é derivada do curso da administração. Ela era, como eu comentava anteriormente, ela vem de ser uma especialização da área de administração. E com esse viés de administração, a parte de gestão que é vista dentro da engenharia de produção, e depois ela é exigida muito fortemente do engenheiro de produção no exercício da sua profissão, é o conhecimento prático da gestão, né? Então, tem muito de apresentar conceitos, mas levar esses conceitos para um modelo prático, né? Então, não se estuda muito profundamente aqueles conceitos teóricos da administração, mas sim a aplicação desses conceitos no dia a dia da vida profissional, né? O engenheiro de produção, dentro da vasta gama de engenharia que tem, ele abrange bastante de muitas áreas da engenharia. Por exemplo, inicialmente a parte de gestão que vem da administração,
Mas da engenharia, o engenheiro de produção, ele estuda a parte de elétrica, que vem da engenharia elétrica, ele estuda conceitos de mecânica, que vem da engenharia mecânica, ele estuda conceitos de mecânicas de fluidos, que vem da maioria das engenharias mecânicas, e faz assim. Vamos dizer que a engenharia de produção ela pode ser entendida como uma engenharia transversal, né? Ela apresenta características de muitos segmentos da engenharia, porque o engenheiro de produção ele se envolve com isso no seu dia a dia. Ele vai, se a gente for pensar onde é que o engenheiro de produção se estabelece no seu campo profissional, a gente pode dizer que praticamente em qualquer profissão que se tenha o desenvolvimento e gestão de produtos, processos e serviços, o engenheiro de produção ele vai se dar bem naquilo ali, porque ele trabalha não somente o desenvolvimento, mas, como eu falei inicialmente, a gestão de processos, né? O que é muito forte dentro da engenharia de produção é um conceito de implementação de processos, de desenvolvimento de projetos, né? Que são elementos muito importantes para fazer com que qualquer negócio venha a cumprir com o seu papel e atingir os seus objetivos. Então, trabalhar numa área de planejamento, vislumbrando cenários prospectivos, portanto, cenários futuros, né? Utilizando um conceito, uma visão analítica profunda necessária, uma visão holística muito grande, porque permeia todos, como eu falei, todas as áreas de engenharia são necessárias, né, para o dia a dia do engenheiro de produção, mas ele se realiza mesmo quando está com o pé no chão de fábrica, vamos dizer assim, né? Que é o conceito que a gente mais enxerga o engenheiro de produção, porque é onde está escrito naquela profissão ali, produção, vai produzir alguma coisa, vai transformar algo, né? Então, dentro da área de produção, o engenheiro de produção, ele, vou dizer assim, nada de braçada, porque ele vai trabalhar na definição dos processos, né? E processos, quais são esses processos? São processos produtivos, né? Dentro da área de produção, aquele processo de transformação, né? Entra ferro, sai produto, entra cachorro, sai linguiça, né? É o processo de transformação propriamente dito. Mas se a gente pensar que processo é tudo que tem uma entrada, uma transformação e uma saída, a gente enxerga aí o engenheiro de produção atuando principalmente na otimização desses elementos de transformação, na otimização desses processos, buscando o ótimo, né? Buscando fazer com que as atividades de transformação, sejam elas de produto, de serviço, que essas atividades sejam sempre desempenhadas com a maior produtividade possível, ou seja, com a menor necessidade de recursos e com maior potencialização do resultado possível. Hoje a gente pode enxergar o engenheiro de produção, dado a este momento que nós estamos vivendo, trabalhando num hospital, otimizando os processos hospitalares, de processos de emergências, processos de UTI, processos de atendimentos, né? O engenheiro de produção, nessa época que nós estamos, ele está sendo muito demandado para poder otimizar esses processos da área da saúde, né? Então, a gente vê um trabalho muito próximo do engenheiro de produção aí. Por outro lado, também, as indústrias que estão num processo de retomada, que houve aí uma queda muito grande no processo produtivo, agora, para a retomada, eles estão tendo que se reinventar, buscar novas maneiras de fazer as mesmas coisas que eram feitas, principalmente com menos gente, né? Então, o engenheiro de produção está sendo demandado para isso também, para
reanalisar os processos, redefinir os processos produtivos, buscar os melhores processos e fazer com que a empresa volte a atuar no seu ramo de negócio e se destacar e se diferenciar no seu mercado, não é? A gente entende agora também uma necessidade muito grande de fazer com que a tecnologia seja melhor utilizada dentro dos processos produtivos. Então, entra aí a indústria 4.0, por exemplo, que, de novo, chama o engenheiro de produção a se inteirar dos processos tecnológicos, das disponibilidades de tecnologia, para que gere processos que utilizem melhor os recursos tecnológicos disponíveis no dia a dia e esteja ligado e prestando atenção no futuro para saber o que vem pela frente, como eu falei anteriormente, uma visão mais prospectiva, o que é que vem pela frente para já, ao definir um processo atual, estar prestando atenção em como absorver uma nova tecnologia que ele ainda não conhece, né? Então, é muito empolgante, instigante a engenharia de produção, porque ela trata não somente daquilo que se conhece hoje, em como tirar melhor proveito e maximizar os lucros e resultados em cima do que a gente tem disponível, mas já se preparar para algo que a gente ainda não sabe o que é, o que vai ser, mas que nós vamos ter que usar. A única certeza que a gente sabe é que amanhã nós vamos ter mais tecnologia do que a gente tem hoje e que nós vamos precisar migrar para aquela tecnologia para que a gente possa ser sustentável, né? E aí, em falar em sustentável e sustentabilidade, né, utilizar a engenharia de produção para promover um maior respeito ao meio ambiente, a trabalhar conceitos de responsabilidade social. Isso tudo faz parte da carreira do engenheiro de produção, né? A pessoa que se forma no curso de engenharia de produção, ele é um engenheiro de produção, né? Só que essa produção não necessariamente é de produzir produto, pode ser serviço, pode ser simplesmente, ou não simplesmente, mas pode trabalhar o processo em si, né? E desenvolver métodos ou metodologias para que negócios possam se posicionar de maneira diferente e gerar uma diferenciação no mercado de trabalho, no mercado profissional de todas as indústrias de produtos, serviços ou processos. Então, em linhas gerais, essa daí é uma radiografia do que é a engenharia de processo e o que vocês, em optando por essa profissão, podem esperar do curso. Ok? Professor Henrique, em termos assim, de estabelecimento da área de conhecimento de engenharia de produção, ela tem quanto tempo assim que se reconheceu como... Eu tenho a impressão que ela é recente, né? Mais ou menos recente. Ela é um curso recente, sim, deve ter aí, olha, eu não vou saber precisar aqui, mas não passa de 15 anos. Muito recente. É um curso bem recente. Sim, pode falar. E vem ano a ano marcando presença, né? E crescendo e sendo demandado, né? No começo, a engenharia de produção era um curso que ela supria uma necessidade que a própria indústria tinha, que era de uma pessoa especializada não somente na gestão, mas que tivesse uma visão técnica também, né? E a engenharia de produção vem exatamente suprir essa lacuna que existia. Porque como ela veio da área de produção, ela não tinha uma visão técnica da engenharia, né? E as outras engenharias, elas desenvolviam a parte de gestão, mas quando a pessoa não queria ser técnica, ela ia buscar uma especialização na administração. E a engenharia de produção, não, ela vem e traz essas duas competências dentro de um mesmo título, vamos dizer assim, que é o do engenheiro de produção. Muito bom.
estava falando também, Henrique, a questão da responsabilidade social, sustentabilidade. Qual é que é o impacto se nós formos pensar, e aqui eu vou puxar a brasa para o meu assado, né? Curso de engenharia da produção na Faculdade Dom Bosco, trabalhando com a comunidade, com problemas reais da comunidade. Como é que a gente pode pensar isso? Olha, a engenharia de produção, ela, como eu falei, ela não está só ligada dentro da produção, ela está ligada em tudo que disser a respeito a transformar alguma coisa, né? Criar métodos para que haja um processo de transformação, né? E quando a gente pensa na comunidade como um meio para se promover algo, transformar algo, utilizar um engenheiro de produção para isso é muito claro, é muito viável, porque todos os processos que você quiser implementar junto da comunidade vai precisar de uma lógica, vai precisar de uma parte analítica e vai precisar de um processo, não é? E o engenheiro de produção, ele traz isso consigo e ele vai poder certamente fazer com que tudo aquilo que for desejado junto da comunidade possa ser efetivamente implementado. Muito bom, muito bom. Estamos com alguns convidados e convidadas, temos perguntas para a engenharia de produção ou não? Os microfones estão habilitados para quem quiser. Podemos perguntar depois também. Muito bem, professor Henrique, então, nosso coordenador da engenharia de produção, e eu vou passar, como a gente já está avançando um pouquinho no tempo, passar para a professora Luciane Salve, nossa coordenadora da engenharia ambiental, que vai apresentar seu curso. Muito obrigado, professor Henrique. Vamos. Obrigado, eu fico à disposição. No site tem o meu e-mail, meu telefone. Fiquem à vontade para fazer contato comigo sempre que precisarem. Muito bem. Então, boa tarde a todos. Dou muito boas-vindas a esses jovens que estão aí agora no momento importante da vida deles, que é decidir por uma carreira. E nada melhor do que, né, se informar bastante antes de tomar esse passo. E existem uma enormidade de possibilidades, principalmente quando a gente tem 17, 18 anos, somos novinhos, assim, muitos caminhos são aqueles possíveis. E, sem sombra de dúvida, que a coisa mais inteligente que a gente pode fazer é justamente buscar a informação e buscar essa informação com aquelas pessoas que já estão, no caso, né, trabalhando com aquilo que a gente pensa, né, em também aproveitar e também ingressar no mercado de trabalho. A gente tem aqui, junto comigo, né, eu fiz esse convite para uma aluna nossa da Engenharia Ambiental e Sanitária, a aluna Glória Maria Ribeiro Lobo, que vocês estão vendo aí na tela. Então, ela já está conosco há uns 3 anos, né, Glória? Sim. E ela veio de uma universidade federal do Amazonas, e é uma moça que ela tem experiência, ela está fazendo agora 2 estágios simultâneos enquanto cursa Engenharia Ambiental e Sanitária. Então, eu vou deixar que ela se apresente, que ela diga o que ela está fazendo. Vamos começar assim já com a fatia, a cereja do bolo, né? Que eu acho que é muito interessante quando a gente pensa numa profissão, é a gente se colocar naquele papel de dizer assim, será que eu me enxergo trabalhando nessa área? Será que eu me enxergo dentro de um consultório médico? Será que eu quero uma vida mais livre, mais em campo? Será que eu gosto de estar junto com pessoas? Ou eu quero, não, eu fico mais tranquila, eu me realizo mais quando eu estou mais tranquila, eu com os meus pensamentos. Ou seja, vocês têm que combinar agora, né, nessa etapa de vida de vocês, aquilo que vocês gostam de estudar com aquela imagem do que vocês se veem daqui a alguns anos, onde vocês gostariam de se enxergar, que tipo de trabalho,
né, que vocês acreditam que fariam mais sentido na vida de vocês. Então, a Glória vai falar agora, depois eu retomo, né, depois que ela concluir, ela vai ficar à disposição aqui também para responder perguntas, e é muito interessante porque ela é uma moça que ela já tem alguma experiência que ela trouxe do curso anterior, que ela já fazia engenharia ambiental, aí ela está conosco agora e ela já está no mercado de trabalho. Então, eu acho perfeito que ela assuma a partir de agora para contar para vocês. Glória, tua vez. Agora que caiu a conexão. Não, tá aí ela. Estou aqui. Como a Lu me apresentou, meu nome é Glória, eu vim do Amazonas, eu tenho uma bagagenzinha no curso de Engenharia Ambiental, porém eu interrompi por motivos pessoais e vim para o Sul para dar continuidade, né, onde a instituição me abraçou de uma forma que praticamente me resgatou do que eu já estava desmotivada, né. Eu vou começar assim, resumidamente. No Amazonas eu tive experiência na parte de estágio hídrico, né? Eu estagiei durante uns anos no BEC, né, que é o Batalhão do Exército, na parte topográfica, de solo, geologia. Não me adequei. Não foi muito legal como eu pensei, mas eu tive uma boa experiência no qual hoje o meu estágio que eu faço me ajuda muito, me resgatou as boas lembranças. Na época, quando eu estava na UFAM, né, eu fazia bastante, procurava, assim como a instituição ela dá oportunidade a partir do terceiro período já se encaminhar no mercado de trabalho para estágio, lá também a instituição, ela internamente, ela te dá a oportunidade de ter esses estágios, se tu tiver obter uma boa nota, aqueles padrões todos de bons alunos, né, dedicação e etc. E eu consegui na parte do BEC, na parte hídrica, né? Tanto que quando eu cheguei para a Lu, eu falei que eu amo a parte hídrica, hidrologia, hidráulica, tudo. E a Lu falou para mim o quê, Lu? Não, Glória, eu acho melhor tu se encaminhar, ver outras experiências, outras áreas. E eu, não, Lu, eu amo a parte hídrica. Hidráulica, hídrica, sou eu. E aí conheci uma empresa na parte de licenciamento, né? Tive ótimas oportunidades até então. E hoje eu até falo para a Lu que hoje eu já me vejo na parte de efluentes, né? Eu me vejo na parte de licenciamento, né? Hoje eu atuo em estágio numa empresa no escritório que é na parte de perícia, na perícia ambiental, e a outra é na parte de licenciamento, auditoria, geologia, gestão ambiental. Então, eu tive uma oportunidade que veio carregadas ao mesmo tempo, de várias oportunidades para mim me obter em qual eu quero, né? Apesar que todas trabalham juntas, né? Isso é o legal de tudo, né? E o curso de engenharia ambiental, ele abrange diversas áreas, né? Para quem quiser seguir na carreira de perícia, quem me conhece mais profundamente sabe que hoje em dia, esse é um dos minhas vontades que eu tenho, né? Assim que eu me formar, seguir. E essa oportunidade que eu estou tendo de estágio está me deixando muito animada, né? E o que eu posso dizer mais, né? Referente a vocês que vêm do ensino médio, eu acho que eu tenho uma falha que talvez hoje em dia ela tenha uma carga grande para mim que eu vejo aonde eu atuo, que é o quanto é importante ter o ensino técnico após o ensino médio, né? Eu vejo o quanto foi hoje em dia é importante se eu tivesse feito um técnico em meio ambiente antes do ensino superior. É um pouco pesado hoje para mim, que eu tenho que me aprofundar um pouquinho mais. A Lu me conhece, ela sabe que eu pesquiso demais. Eu acho que eu sou até muito mais fora do meu normal. Então, eu acho que para quem sai do ensino médio, eu super diria assim, se encarar em um ensino técnico e depois uma universidade, para mim seria muito mais viável, né? E acredito que a faculdade, ela disponibiliza isso, né, Lu? A gente vai abrir
estamos em projetos ainda, né? Estamos aí aguardando o Ministério de Educação e Cultura, que é um curso tecnólogo em saneamento ambiental. Ai, que maravilha! Mas enquanto o tecnólogo ainda não está de vestibular aberto, né? Por enquanto, a engenharia ambiental e sanitária que está carrega o carro-chefe da questão do meio ambiente na instituição. Né? E o que eu achei muito interessante no relato da Glória é que, às vezes, quando a gente está estudando nessa nossa trajetória, né, que felizmente ela pode ser bem longa, a gente estuda alguma coisa que naquele primeiro momento, assim, a gente diz, tá, estou estudando tal assunto, tal tema, e parece que aquilo ali não vai voltar a fazer sentido. Passam-se alguns anos e a gente consegue aplicar aqueles conhecimentos que a gente adquiriu há tempos atrás. Então, o profissional hoje, e isso serve para absolutamente todas as áreas, ele tem que ter uma habilidade, ele tem que ter uma capacidade para poder se articular com diversas outras profissões. Então, a Glória, né, quando ela chegou, ela era encantada com recursos hídricos, então tudo que dizia a respeito à água, né, água doce, água potável, os rios, a conservação, e aí ela, entrando no curso, ela disse assim, meu trabalho de conclusão de curso vai ser lá em recursos hídricos. Eu só disse, segura, Glória, que tu vai ter vários temas ainda, que tu vai ter oportunidade de te encantar, né? Não precisa fechar a porta e dizer vai ser isso, ponto final, porque tu ainda tem, né, algum tempo de estudo aí pela frente. Então, é um momento, né, no curso superior em que vocês abrem as portas para novas áreas de conhecimento e que vocês têm que estar abertos, pura e simplesmente, né, para poder justamente agregar novos conhecimentos e amadurecendo essa paixão de vocês, né? Então, a Glória, ela lembrou desse detalhe, né? E hoje, ela fazendo a graduação, ela está se desdobrando em mais 2 estágios diferentes, que desde muito cedo os alunos, dentro de uma engenharia, né? Isso vale para a produção, vale para a engenharia ambiental e sanitária, eles podem se inserir no mercado de trabalho em uma série de empresas, uma série de instituições, sejam públicas ou privadas, para trabalhar como estágio. Então, isso é muito importante porque o aluno ele vai conseguir conciliar aquele conhecimento que ele trabalha num turno na instituição, né? As engenharias aqui, elas são cursos presenciais, elas são no curso noturno, então o aluno vai poder contar com o turno da manhã e o turno da tarde para buscar o seu estágio. E aí, no estágio, ele consegue aplicar com uma série de outros profissionais aos quais ele vai estar trabalhando, né, aqueles conteúdos, temas que ele vem se aprofundando, então, na faculdade. Então, isso é uma boa oportunidade para quem precisa trabalhar durante o dia e que deseja se qualificar e ter um curso superior e que pode fazer, então, nestas engenharias, né, que as duas são de 5 anos de duração. Glória, explica mais um pouquinho, dentre essas 2 áreas de estágio que tu estás fazendo, o que tu fazes nesse de licenciamento e o que tu fazes no outro de efluentes. Efluentes, pessoal, para quem não está habituado com a terminologia, é a parte de tratamento de esgotos. Tá? Depois eu vou fechar, depois que a Glória finalizar, a gente vai ver uns termos aqui. Mas explica então para os nossos convidados aqui, que tipo de atividades tu exerces. Tá, perfeito. Eu, na empresa onde eu estou hoje, eu comecei pelo estágio supervisionado, né, na qual eu parcialmente entrei na área de licenciamento, né, de uma determinada empresa na Serra, só que aí eu tive uma oportunidade de fazer parte, que hoje é o novo empreendimento lá de Canela, que é o Sky Glass. Na época ele estava finalizando a licença de instalação dele, então eu fiz um acordo com a empresa, né, por ter já um conhecimento vindo, de participar de todo o trâmite, atuando até como, não assinando, mas já atuando, fazendo todo o papel de engenheiro ambiental, né, e eu participei e ainda faço, né, de PGRS, que é um programa de gerenciamento de resíduo sólido, do PEAD, que é um programa de educação ambiental, né, todo o trâmite de finalizar uma licença de instalação, né, que no caso foi para o parque. Eu tive parte em trabalhos relacionados à parte química da estação de tratamento de esgoto, né,
quando tu estagia em empresas a esse nível, e tu tiver em determinado período, claro, tu tiver no terceiro período, eles vão te orientar tudo, né? Agora, quando tu já se encontra lá pelo 8º, 9º período, a primeira coisa que eles falam é, eu acho que tu já sabe, né? Aí a gente diz o quê? Não, a teoria, óbvio que eu sei, né? Mas eu quero... A prática é totalmente diferente da teoria. A gente aborda, mas às vezes a gente vê que não é bem aquilo. A gente precisa se modificar. A gente precisa ter algo próprio para poder... E um pensamento bem lógico e rápido, Lu. Isso eu aprendi, que a gente tem que ter algo bem rápido. Então, hoje em dia, eu tenho na empresa que eu trabalho, eu tenho muita oportunidade para atuar na parte de tração e tratamento do esgoto. Ela, na maioria ali da parte de Canela, Gramado, Caxias. Então, eu sempre estou indo com a empresa, eu viajo bastante com elas, né? Esse talvez foi um lado bom e ruim dessa pandemia, pela a aula estar sendo remota. Eu tenho bastante oportunidade de viajar e ter uma prática muito presente relacionado como funciona, né? Todos os trâmites, todos os passo a passo, todas as etapas dela, como funciona. Então, essa seria uma parte de licenciamento, né? A parte de geologia, que eu também atuo com geólogo, né? Seria toda a parte de solo, toda a parte de... um pouco pesada, confesso, né? Que eu fiz questão de aprender, que na época, no meu estágio anterior, na minha cidade, eu já não gostava tanto, aqui eu já vim gostar, né? Eu também me dediquei a fazer cursos relacionados à ArcGIS, que eu até comentei contigo, Lu, bastante curso relacionado na área de solo, né? E recentemente eu estou tendo a experiência de trabalhar na parte de perícia. Gente, é maravilhoso? É maravilhoso. É trabalhoso? Demais. É muita lei, é muito, sabe? E na parte de perícias eu vou bem quietinha, caladinha, né? Me sento e participo das perícias que eles fazem, né? Quando a gente vai para volta, saindo de campo, eu dou a minha opinião, eles perguntam se é algo referente à parte ambiental, à parte sanitárias, eles conversam, eles me deixam expor o que eu achei. Muitas das vezes não é viável, porque a gente é ser humano, a gente erra, claro, né? Mas muitas das vezes eu acerto bem, graças a Deus, né? Então, eu tenho a oportunidade, nesses 2 estágios, de atuar presencialmente e diretamente. Não apenas ficar só em escritório, né? Fazendo, faz isso, faz aquilo, não. Eu vou presencial, eu atuo presencial, eu dou minha opinião, eu participo de reuniões, inclusive junto com a FEPAM e dentre outros órgãos, principalmente fora do estado, né? Eu viajo para outro estado, por exemplo, para o Recife, Alagoas, é onde a gente tem cliente. Então, eu participo de órgãos institucionais, de reunião junto com eles. E dou a minha opinião porque eu estou a campo e faço parte também. Então, eu acho assim que eu não teria um estágio melhor do que essa oportunidade que eu tenho de estar atuando presencial, diretamente, né? E dando o meu parecer sobre isso, não ficando só em escritório, recebendo, sabe? Fazendo ligação, que eu acho que eu, Glória, não serviria para atuar dentro do escritório. A minha função, ela é atuando em prática, em campo, e confesso, assim, que eu me sinto assim muito, muito realizada. Eu sempre dou um feedback para a Lu sobre de como eu tô, né? Eu acho que até o momento eu nunca me falei nada de entristecedor para ela. Desde quando eu cheguei na instituição, eu sempre só agradeço a ela, muito mesmo, porque assim, eu me modifiquei como pessoa absurdamente. Da época que eu estudava na outra instituição para essa, é um absurdo assim completamente o quanto que eu elevei, o quanto que a instituição me ajudou a até descobrir assim algo que eu nem pensei que eu tinha capacidade, sabe, de atuar. Então eu acho que, não sei, eu poderia falar N mil coisas sobre o que eu atuo no estágio, mas como a gente não tem muito tempo, então acho que resumidamente, praticamente é isso. Ah, fantástico, muito bom ouvir esse teu depoimento, Glória, porque na ambiental e sanitária vocês vão ter assim um leque gigantesco de opções de trabalho.
né? E isso vocês, ao longo do curso, vocês vão poder experimentar, vão poder ter contato com essas diferentes áreas, e pode até ser, né, que inicialmente vocês sejam apaixonados por uma coisa, e à medida que vão conhecendo outras, né, aquela paixão vai migrando. Então, isso é uma coisa bem comum de acontecer. Deixa eu mostrar para vocês alguns slides, então. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta agora, Renato, se a gente abriria para perguntas, ou se eu toco direto. Eu quero dizer, eu vi que houve perguntas pelo chat, o professor Henrique já respondeu, então também é uma possibilidade, se alguém desejar fazer perguntas pelo chat, pode utilizar, ou, né, os microfones estão abertos, vocês podem, é só vocês abrirem o microfone. Eu vejo todo mundo está com o microfone fechado, mas, enfim, vocês conseguem abrir daí. Deixa eu só ver se está habilitada para apresentá-lo. Ah, perfeito. Estamos aqui. Eu vou tentar aqui, vocês me avisam se vocês conseguem enxergar. Vamos ver. Eu acho que está habilitado, sim. Aparece? Sim, já está aparecendo. Então, o curso em si, né? A engenharia ambiental e sanitária, hoje, elas são duas engenharias em uma. Por que a gente pode afirmar isso? Porque quando um aluno ele finaliza um curso de engenharia, ele vai receber atribuições profissionais, que são aquelas habilitações, né, com as quais ele vai poder atuar no mercado de trabalho. Então, no caso da ambiental e sanitária, os alunos eles vão ter tanto as atribuições profissionais da ambiental como da engenharia sanitária. Deixa eu ver se... No caso da sanitária, né, a gente remete a que tipo de trabalho? Então, dentro da sanitária, vocês vão poder ter seriam 4 áreas de trabalho diferenciadas. Uma envolvendo a água, a potabilidade da água, né? Na potabilidade da água, o que é? Aquela água que a gente recebe na torneira, que está em condições de ser tomada, que a gente utiliza nos serviços, que a gente utiliza para a limpeza dos alimentos. Então, essa água, daquele estado de água contaminada, muitas vezes, que ela se encontra nos nossos rios, até chegar nas nossas casas, essa água ela precisa ser tratada. Então, ela precisa haver uma captação, né? E essa captação ela precisa chegar até uma estação de tratamento e lá receber um tratamento supervisionado. Quem faz o projeto dessa estação de tratamento de água é o engenheiro sanitarista. Quem define, né, como que essa água vai ser tratada, quais as etapas com que essa água precisa passar, até que ela possa ser recebida aqui na minha casa, que eu possa abrir uma torneira e ela esteja em condições de ser utilizada, né? Todas essas etapas são de responsabilidade do engenheiro sanitarista. Então, desde a parte da obra da construção da estação de tratamento, até quais são os processos que devem acontecer lá dentro com esta água, até chegar no nível de potabilidade, são definições do engenheiro sanitarista. Hoje, a gente está trabalhando questões muito importantes, né? O planeta inteiro mobilizado em torno dessa questão de prevenção à Covid-19, todas essas questões de saúde pública, né? De controle de vetores, de controle de transmissores, de procedimentos adequados para se evitar a proliferação de doenças, isso também é trabalho do engenheiro sanitarista. Outra questão que é muito, né, comum em todas as grandes cidades, todos os centros urbanos, o que a gente faz com os resíduos que a gente gera? Quais são os encaminhamentos corretos, né? Que tipo de resíduo a gente costuma gerar? Como diminuir essa geração? De preferência, como evitar a geração, que seria o ideal, né? Mas uma vez que a gente gere esse resíduo, a gente tem que conseguir dar uma destinação que seja adequada, para justamente evitar esse exemplo dessa imagem. Aqui a gente tem simplesmente o que parece ser um terreno,
né? A gente vê mato crescendo aqui, então não tem um isolamento nenhum cuidado, e esse lixo vai sendo depositado em camadas, e a gente sabe como é fácil a gente enxergar uma situação dessas em algum terreno meio escondidinho, assim, às vezes a gente passa de carro e se depara com uma situação assim. Então, isso aqui contamina, né, não só o solo, contamina a água, que eu vou ter chuva incidindo aqui em cima desses resíduos expostos, isso vai drenar para dentro do solo, vai contaminar o aquífero, né, que é aquela água que ainda é limpa, ainda é potável e que está no subsolo. Eu vou ter a emissão de gases, roedores. Então, como trabalhar essas questões do resíduo? Desde fazer o projeto do aterro sanitário, até como é que eu faço a gestão de recolhimento daqueles caminhões que tem que passar nas ruas, como é que eu faço a questão da educação ambiental, para que eu tenha uma situação em que eu possa ter o melhor reaproveitamento desses resíduos. Né? Aqui tem algumas imagens de fardos, e esse resíduo, quando ele chega lá no aterro, o ideal é que ele já tenha sido separado no momento do descarte, né, na residência de cada um, na indústria, para que ele chegue, né, numa estação de transbordo, que a gente chama, que é onde vão estar lá os catadores que vão estar fazendo a separação desses resíduos, consigam acumular, então, o que é plástico de um lado, papel do outro, metal do outro, para poder encaminhar isso daqui de volta para a indústria. Então, todos esses processos são de responsabilidade do engenheiro sanitarista. A Glória comentou com vocês também a questão do tratamento de efluentes, de esgotos. Então, aqui a gente tem, por exemplo, duas imagens, né, de uma estação de tratamento de esgoto que fica lá no bairro Serraria, aqui em Porto Alegre, que é a maior que está em atividade no momento, e a ideia era que a gente conseguisse tratar até 80% de todo o esgoto gerado na cidade de Porto Alegre aqui nessa estação. Então, a construção dessa estação, a operação dela, como é que são os processos, né? Quanto tempo esse esgoto tem que ficar em cada um dos tanques, todas essas etapas são também de estudo do engenheiro sanitarista. Aqui vocês têm uma imagem dos alunos fazendo visita técnica, são várias que acontecem ao longo do curso, e a última, digamos, quarta grande área do saneamento é a parte de drenagem urbana. Então, agora mesmo, hoje está chovendo agora na região metropolitana, essa chuva, né, veio caminhando do interior do estado aqui para a capital, ela vai permanecer por um determinado tempo, e como é que essa água que está caindo nas nossas vias, nos nossos terrenos, como é que ela está sendo devolvida ao ambiente? Para onde está indo essa água? O que é comum nas nossas cidades é que essa água tenda a se acumular em determinados pontos. E se isso acontece, vai causar uma série de prejuízos, que podem ser desde prejuízo material, né, um alagamento de uma área de estacionamento, ou de um subsolo de uma casa, um porão, ou até mesmo a perda de vidas. Então, saber gerenciar essa questão da drenagem em ambientes, né, que sejam construídos, que são as cidades, ou lá no ambiente rural, são de extrema relevância, e esses aqui também são temas de estudo do engenheiro sanitarista. Aqui a gente vê, por exemplo, né, algumas situações que elas são recorrentes, o transbordamento de rios em função de cheias, de chuvas que são intensas. A gente vê aqui, vocês imaginem, essa onda, né, descendo um morro e entrando cidade adentro, bairro adentro, a destruição, né, e os prejuízos que causam isso. E nunca vai parar de chover, graças a Deus, porque senão a gente interrompe toda a vida no planeta. Mas a maneira como a gente constrói as nossas cidades e a maneira como a gente ocupa o território, a gente sempre tem que ter em mente que todos os rios que banham as cidades, eles não são estruturas paradas, né? Um rio é quase como se fosse uma estrutura viva, ele se modifica ao longo do tempo e se modifica em função das chuvas. Então, esse monitoramento, esses estudos, saber como fazer a gestão disso, né, trabalhar com a defesa civil quando esse tipo de desastre aqui acontece,
tem que ir para campo, tem que ir poder trabalhar com essas famílias aqui, tem que ter um trabalho de acolhimento, de poder levar essas famílias que foram desabrigadas, por exemplo, para um outro local, conseguir manter elas em condições adequadas até que elas se reestruturem novamente para poder retornar para suas casas, né? Então, se as cidades elas tiverem esses engenheiros trabalhando nas prefeituras, trabalhando nas fiscalizações, esse tipo de situação tende a se reduzir, porque esses processos têm que ser pensados. Aqui, por exemplo, a gente colocou algumas imagens, né, de alguns colegas da Glória que trabalharam construindo alguns experimentos nos nossos laboratórios. Então, para vocês terem uma ideia, essa bancada hidráulica aqui, ela é um sistema fechado, em que eu vou ter vários registros nessas tubulações, que são essas estruturas em amarelinho ali, e aí eu consigo fazer o estudo da pressão da água dentro dessas tubulações. Então, isso tudo são atividades que são práticas que os alunos desenvolvem. Aqui, no caso, eles construíram esse protótipo inteiro aqui em funcionamento, que serviu para várias aulas do curso. A gente também tem, agora na área ambiental, as idas a campo, em que daí nós vamos estudar os ecossistemas. Então, aqui vocês têm alunos também da engenharia ambiental e sanitária fazendo coletas, né? Coletas na água, seja de organismos, seja da própria água, para saber da qualidade, no caso desse córrego. A gente tem aulas de topografia, então as meninas aqui estão fazendo o contorno, né? Estão desenhando esta declividade deste terreno e construindo uma planta que vai colher essas informações e reunir essas informações, então, para estudos na área. Então, no caso da ambiental e sanitária e também da produção, vocês vão ter várias aulas de laboratório. Deixa eu ver se eu consigo passar o vídeo aqui ou se é só fotografia. Vamos ver se ela passa. Aqui vocês estão vendo um experimento em que os alunos fazem chover em cima de um terreno. Então, aqui eles conseguem construir as montanhas e simulam a chuva para verem como que a água se comporta quando atinge, então, essas declividades. Então, esse experimento nós construímos junto com os alunos. E uma vez depois que foi construído, então a gente para diversas aulas. Então, aqui no caso, eles construíram a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e está fazendo chover em cima das montanhas para ver como é que é o comportamento da água das chuvas, da formação dos rios. Então, nós temos alguns experimentos, alguns brinquedinhos que a gente chama, mas que são muito instrutivos, muito educativos, porque a gente trabalha a questão prática junto com a teoria. Como não deixar de fora, né? Eu digo impossível, a questão da educação ambiental, que daí entra não só nas fases dos pequenos, que são extremamente receptivos, né? Mas também nós, adultos, precisamos muito nos educar também para a conservação dos nossos recursos. Nós temos algumas coisas que são bem de ponta, que é, por exemplo, como adaptar não só as cidades, mas o próprio edifício para que ele se torne uma estrutura sustentável. Então, aqui, soluções construtivas. Não sei se vocês já conhecem, mas, por exemplo, nós temos, assim, bacias sanitárias, né? Os vasos sanitários, que agora já existem modelos que vêm com aquelas caixas acopladas, que é uma maneira da água ficar reservada ali até o momento da descarga, que é diferente de simplesmente ficar segurando na hidra e deixar aqueles dezenas de litros, né, escapando, né, indo para os esgotos. Então, tem toda uma série de tecnologias, desde lâmpadas mais eficientes, a questão da geração de energia por sistemas eólicos, por sistemas solares. Então, essas soluções, elas também são extremamente importantes na ambiental. E uma vez que vocês se formem nestes cursos de 5 anos,
o mercado de trabalho, né, ele está em plena expansão, porque todos esses problemas que foram mostrados aqui são problemas característicos das nossas cidades. Problema de drenagem, de resíduo, problema da questão da potabilidade da água, o tratamento do esgoto, a questão da saúde pública, a questão da recuperação de ecossistemas. Então, vocês vão poder trabalhar, uma vez concluído o curso, ou vocês abrirem a empresa de vocês e vocês terem uma consultoria, por exemplo, ou vocês podem vir a trabalhar numa prefeitura, vocês podem trabalhar em algum órgão ambiental, então vocês podem trabalhar como autônomos ou como profissionais liberais. Botei aqui o contato, tá? Nós da Faculdade Dom Bosco estamos aqui, seguiremos aqui, não na live, mas na instituição, disponíveis para responder qualquer dúvidas que vocês venham a ter. Voltamos aqui nas imagens? Sim, voltou. Perfeito. Muito bem. Engenharia Ambiental é um dos cursos inaugurais da Faculdade Dom Bosco, né? A primeira turma foi 2006. 2006. Já foi depois do direito, depois de sistemas. Tá. Mas, vamos dizer assim, então ele é o mais novo dos antigos. Isso. Já é um adolescente, já não é tão bebê assim. Tá bem. Dá para ver o quanto tanto na engenharia ambiental e sanitária, quanto na engenharia de produção, também o quanto de espaço interdisciplinar a gente tem, né? Muitos. Porque todos esses projetos, enfim, eles dialogam com várias questões de outras áreas, né? Ontem a gente teve a live da administração e das contábeis, da área de negócios, né? Então também ali a administração com toda a questão do espaço para se pensar as coisas, né? Então entra a questão do processo, entra a questão, daqui a pouco, de um licenciamento ambiental, de projetos que vão mexer com isso. E hoje eu estava assistindo, acho que foi no Jornal do Almoço, um projeto que vai começar a ser feito no Arroio Dilúvio. Vão ser 2 quilômetros do Arroio Dilúvio, parece que a URBS vai fazer esse projeto, de integrar ali entre a PUC e o Bourbon Ipiranga, um trecho curto, por enquanto, onde se vai integrar o Arroio Dilúvio, na verdade, na paisagem. Eles mostraram as maquetes ali, passarelas ali por dentro, né, por cima da água, espaço para o pessoal andar ali com caiaque, um monte de coisa, né? Isso é algo que a engenharia ambiental entraria, provavelmente, com algumas questões importantes, né? Sim. E com o aumento do tratamento do esgoto, que um dos problemas do dilúvio são as ligações clandestinas dos esgotos no próprio arroio. Sim. Porque como é que, uma vez que uma casa seja construída, a gente tem que fazer a ligação daquela tubulação que sai dos nossos esgotos da residência, né, para o sistema da rede que está passando na avenida. Sim. Mas, por vezes, né, aquele proprietário ele não liga à rede, ele simplesmente faz uma ligação clandestina. E ao longo do nosso arroio, ali na Avenida Ipiranga, tem várias saídas de esgotos que estão chegando ali de forma clandestina. Então, conseguir revitalizar aquele espaço não é apenas aquele local, tem que partir para dentro do bairro para conseguir fazer, né, obra em todas as laterais. É algo extremamente interdisciplinar, envolvem muitos profissionais de diferentes áreas para resolver aquele X, né, aquela metragenzinha ali do arroio, mas é fascinante. E envolve a questão de muitos problemas sociais que desaguam no arroio, né? Acho que essa é uma grande questão. Eu também, assistindo hoje, fiquei pensando, tá, beleza, mas o arroio não se poluiu sozinho, né? Exatamente. O que faz com que algo, né, como o Arroio Dilúvio, né, que, inclusive, se a gente olhar o desenho dele, a maneira como ele acabou sendo desenhado, na medida em que aquilo ali foi urbanizado, aquilo ali praticamente matou o rio, porque tirou todas as curvas dele, né? Ele ficou uma reta, né? Então não é mais assoreado, ele não faz mais curvas, né? E aí também não tem mais corrente.
Então, tem mil coisas aí. Então, é um pensar global, né? Quer dizer, a engenharia ambiental não é só fazer cálculo para fazer licenciamento. Tem mil coisas ali que tem que se pensar. E é pensar o ser humano, né? Claro. Eu acho que isso aí está lá no centro. O ser humano, como é que fica o ser humano nessa história? Eu digo que a engenharia ambiental e sanitária ela é uma engenharia revolucionária, porque ela tem que considerar um modo diferente de fazer as coisas. Assim, porque nós, né, a nossa civilização assim ocidental, ela se construiu a partir de modelos que foram se desenvolvendo em centenas de anos, mas a questão ambiental ela se tornou crítica não faz tanto tempo assim, a partir da Revolução Industrial, que nós começamos, de fato, a impactar de forma irreversível, né, os ambientes. Então, aquelas soluções que serviram por centenas de anos, nós temos que propor alternativas diferentes agora. Porque se nós continuarmos fazendo exatamente como sempre foi feito, nós já sabemos que os resultados eles serão um grande problema às próprias populações que vão estar habitando aquele local. Então, isso que o professor Renato falou, antigamente resolver o problema de um rio, na mentalidade tradicional, o que era? Era pegar uma régua, né, e dizer assim, ó, cadê? Nós vamos pegar uma régua agora e vamos fazer o rio ficar bem reto, vai sair do ponto A e vai chegar no ponto B, que é o ponto mais curvo, mas sem entender todas aquelas comunidades aquáticas que vivem dentro do rio e que dão a qualidade para aquela água que está ali, justamente aqueles ecossistemas que estruturam o rio. Então, o fato dos rios serem serpenteados, que nem a gente vê, né, em forma de serpente, cheio de curvas, essa foi a maneira que a natureza construiu aquele rio. E existem várias razões do porquê isso ter tido sucesso sendo construído assim pela natureza. Então, esse olhar diferente, essa maneira de intervir no meio ambiente, mas considerando outras espécies, no momento que nós valorizamos essas soluções, nós estamos valorizando a nossa preservação, porque ser humano não é separado de meio ambiente, né? Então, isso a engenharia ambiental e sanitária tem bem claro, né? E busca novas formas de intervenção. E aí eu não posso deixar de perguntar para a Glória, que vem de uma região que é marcada pelo maior rio do mundo, né? Que é o Rio Amazonas, que recentemente, 2 anos atrás, a gente teve ali o Sínodo da Amazônia, né? Toda a questão, né, da igreja olhando para a Amazônia como um paradigma, inclusive de civilização do novo milênio, quer dizer, a questão de que como é que os próprios povos originários, na sua comunhão com o meio ambiente, podem nos mostrar caminhos, né? Então, como é que é isso, Glória, assim, para quem vem da Amazônia como tu, né, e tu que é filha de indígena com português, como é que tu de criança aprendeu essa relação com o ambiente? Na verdade, tem coisas a mais ainda, né? Por exemplo, eu propriamente dita não tive tanta, né? Mas, por exemplo, meu pai, apesar dele ter sido português, o meu avô, quando ele veio, né, de Portugal, inclusive quem lembra, acho que vocês, mas que teve uma série na Globo, a Média Maria, né? Um dos personagens que contava a história era do meu avô, que era sobre os desbravadores da Amazônia. Inclusive, tem um livro que conta a história do meu avô, tem a história da minha família. Eu, particularmente, não tive, vamos dizer, a honra de estar tão profundamente ligada a isso, né? Eu, particularmente, sempre, desde cedo, fui morar para outros estados, mas eu não tive esse contexto de estar, sabe, interligado. Mas eu tenho, tipo, experiência da época. Vou contar um relato sobre a minha cidade, que é o Maitá, que em 2011 ou foi 12 que teve um alagamento. Na época, alagou toda a cidade. E na época, eu já estava cursando engenharia. E quando a Lu estava falando ali sobre a parte do engenheiro, atuar na parte de alagamento, essas coisas todas, eu me lembrei, né? Então, foi, ao mesmo tempo que foi algo horrível, né? Porque metade da população perdeu quase toda
né, tudo que tinha, né, a cidade ela não tem uma infraestrutura assim adequada, porque ela é a única cidade que se baseia na margem direita do Rio Madeira, né? E a gente sabe que o Rio Madeira é uma criança, né? Ele está ainda crescendo, né? E infelizmente ele cresce para o lado da cidade. Então está sempre, anualmente ele está decaindo, né? E anualmente a prefeitura tem que estar verificando alternativas novas, tipo, já foram colocados muro de arrima, dentre outros, os mais sofisticados, mas igual, é um rio que está crescendo, né? A origem dele dizer Rio Madeira significa que o efluente todo vem destroços de materiais de madeira, dentre outros, e aquilo ali vai prejudicando. Então, para responder a tua pergunta, eu não vou conseguir, porque eu sou aquela que não seguia de frente. Eu morei já há muito tempo em outra cidade. Eu nasci lá, mas sempre morei na capital, entende? Mas eu não posso te responder como é que diretamente viver isso, sabe? Mas meu pai provavelmente responderia com maior orgulho a tua pergunta. Eu, infelizmente, não vou poder. Não vou poder responder. Tá bem. Mas que bom, que ótimo a gente poder ter essas experiências diferentes, né? Sim. Alguém tem perguntas, comentários? Pois olha, Renata, eu não sei, escreveram ali que tem alunos que não estão conseguindo mais ter acesso ao chat. Eu não sei se é algum problema técnico. Vamos ver. Tem 3 aqui, Sofia, Tiago e Diogo não estão com acesso ao chat. Disponibilizar ali, então, ó, número de WhatsApp, tá? Isso. Caso alguém não consiga pelo chat, quiser mandar um WhatsApp aqui, a gente responde. Isso. Muito bem. A qualquer momento, se não respondermos, se não enviarem as perguntas agora, a qualquer momento a gente se coloca à disposição. Provavelmente são alunos que tenham saído da... Ah, pode ser. Perguntando se a área 51, isso. Código 51, Porto Alegre. E como é que a gente está fazendo, né, agora nesse momento, as aulas, né? No momento em que estamos todos trabalhando nas próprias casas ou os alunos assistindo aula direto da empresa, a gente está nesse formato que vocês estão participando aqui, né? O professor vai entrar em sala de aula, que vai ser esse ambiente virtual, e vai conversar com vocês, vai passar slides para vocês, vai passar atividades, e toda a interação, enquanto nós não pudermos retornar às atividades presenciais, vai ser utilizando o Teams, né? Desta forma como a gente está fazendo agora. Professor, né, sempre em sala de aula, no mesmo momento, junto com os alunos. Então, isso não é o EAD. EAD é outra coisa, né? Isso aqui é aula em tempo real. A única coisa, o inconveniente, que a gente não pode dar um abraço, não pode, né? Não pode cumprimentar olho no olho, porque a gente está tudo atrás das telas, atrás das câmeras. Mas, podendo retornar para o presencial, a gente vai estar de volta lá na Faculdade Dom Bosco, ali no Paço da Areia, ali em Porto Alegre, perto da CIS Brasil. De volta aos laboratórios, as saídas de campo, tudo isso aí. Volta tudo. Volta tudo. Muito bem. Eu quero reforçar o que a professora Luciane falou, né? O nosso contato está aberto. Então, na verdade, a ideia da UF Bosco Profissões nessa semana foi a gente ter uma sala de aula, vamos dizer assim, ou aqui, nesse momento a sala de aula na Faculdade Dom Bosco, aberta à comunidade, para que a gente pudesse se encontrar aqui, e a partir daqui, então, procurem, né, a Faculdade Dom Bosco, vocês, acessando o site, tem as informações sobre todos os cursos da faculdade, tem ali os contatos das coordenações. Não me lembro agora, nós já estamos com o vestibular agora para o segundo semestre aberto? Não. Acho que as matrículas já. Inscrições. Inscrições para o vestibular, né? Isso. Já estão abertas, então, nosso vestibular, ele é uma redação, né? Isso. Uma redação.
Isso. Perfeito. Com temas que são justamente disponibilizados, se eu não me engano, eram 5 temas que eram colocados ali para que o aluno possa já fazer um estudo prévio assim, e depois é sorteado o tema na data e o aluno encaminha a redação. E além disso também se aproveita a nota de Enem, temos tudo isso, né? Sim, sim. Várias possibilidades ali, provavelmente de alguma bolsa, alguma Então, o coisa. sistema de bolsas, inclusive o sistema de bolsas, ele é todo feito, no caso do aluno querer se candidatar, é todo feito via o site mesmo da faculdade, e ali o aluno pode vir a ser contemplado com até 80% do valor do curso. Então, cuidado nisso quando vocês forem até aproveitar oportunidades, caso assim, olha, queremos uma engenharia, mas não é nenhuma dessas duas aqui. Eu quero uma outra engenharia numa outra instituição. Leiam as letrinhas miúdas lá das bolsas, porque às vezes as bolsas nas instituições elas podem ser ofertadas para o primeiro semestre, para o primeiro mês. Faz diferença uma bolsa que é para o valor total do curso, né? Então, leiam as letras miúdas também, que é para não se decepcionarem no caminho, né? Quanto mais informação, sempre melhor. Isso é uma tradição na Faculdade Dom Bosco, a gente sempre facilitou a entrada do aluno, no sentido do acesso, de poder sustentar seu curso também, porque o que nós queremos é ser esse lugar a serviço da comunidade através da educação superior dos nossos cursos. Estamos com 18 anos, deste ano em diante nós também estamos com cursos EAD, então entrem em nosso site, se informem, temos alguns cursos, polos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, então estamos abertos e a serviço da comunidade. Quero agradecer muito a presença de quem esteve conosco aqui hoje, prestigiando a nossa UFBosco Profissões. Agradecer, Glória, por tua presença, tua fala, teu testemunho aqui de aluna da instituição, de alguém que está em formação conosco, isso nos alegra muito. Professor Henrique, professora Luciane, estão aqui representando todos os professores, alunos dos seus cursos que estão aí. Cabe dizer isso, né? Desde o ano passado, Faculdade Dom Bosco, quando começou a pandemia, a gente não parou, nunca, em nenhum momento, né? Continuamos sempre. Inclusive, essa ferramenta aqui, o Teams, ela foi adotada ali no calor da pandemia, nos momentos iniciais, né? Ó, vamos aqui, que aqui a gente tem uma sala de aula. E é isso, os alunos estão tendo aula de casa, mas assim, cara a cara com o professor, sempre, e daqui a pouco passa a pandemia, a gente volta para nossa faculdade. Quero agradecer muito a equipe de comunicação que nos assessorou, organizou todo esse momento aqui. E quero dizer que em agosto tem outro UFBosco. Aí nós temos uma UFBosco com oficinas dos professores para vocês conhecerem o trabalho dos nossos professores. Isso nós vamos divulgar mais adiante, essa UFBosco de agosto, desde o início da faculdade. Agosto é o mês do nascimento de Dom Bosco, que dá o nome à nossa faculdade, fundador dos Salesianos. E, além disso, nos visitem, nem que seja virtualmente por enquanto, mas nos visitem, conheçam os cursos, se inscrevam. As inscrições estão abertas e venham para cá. Venham para cá para o curso. Bom, ficamos por aqui então. Obrigado. Essa foi a UFBosco Profissões de 2021. Quem está perguntando, as outras aulas gravadas estarão disponíveis? Sim. Na próxima semana a gente vai colocar isso nas notícias do site, vai para as nossas redes sociais também. Todas as lives dessa semana, de segunda até hoje, foram gravadas, disponíveis para que vocês possam assistir em casa. E, novamente, estamos aqui, todos nós, prontos para conversar e para receber vocês. Tá bem? Ficamos por aqui, então. Muito obrigado pela presença, valeu. Até a próxima atividade. Abraços a todos, sigam se cuidando. Abraço, até mais. Tchau. 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 Tchau.